realidade, a pobreza vem crescendo no Brasil desde 2015. Isso significa que ela começa a crescer em virtude de uma crise econômica, mas o mais surpreendente é que não é somente nesse ano de crise que a pobreza aumenta, é também nos anos de recuperação. Ao longo de 2016, 17, 18 e 19, a gente também tem um aumento da pobreza. A gente teve um processo de recuperação econômica muito, muito fraco. Então, esse crescimento de 1 ponto percentual ao ano, em média, entre 2017 e 2019, é muito pouco, é uma recuperação muito, muito frágil, muito débil, para dar as condições para que essas pessoas emergissem novamente da pobreza e da situação de miséria. Então, as que caíram na pobreza e na miséria lá continuaram, e algumas pessoas, esses processos eles são todos meio defasados no tempo, né? Algumas pessoas continuaram empobrecendo ao longo desse tempo. Quando a gente observa como os estratos de renda se comportaram nesses anos, nós observamos que apenas no ano de 2015 foi de fato uma crise generalizada. No ano de 2016 já começa a haver recuperação e crescimento para os 10% mais ricos. No ano de 2017, para os 50 primeiros, né, para os 50% mais ricos. No ano de 2018, para os 75% mais ricos. Ou seja, a crise foi acabando de cima para baixo para os estratos sociais. E por que ela não foi acabando para os pobres? Bom, o mercado de trabalho de fato não andava bem, mas as políticas que são focadas nessa população foram, na realidade, emagrecidas, diminuídas. Para além disso, a gente teve um problema adicional que foi o seguinte: o Bolsa Família, o benefício do Bolsa Família e as linhas de pobreza que a gente usa no Brasil para calcular quais são as pessoas beneficiadas pelo programa e tal, ficou muito defasado. 10% dos mais ricos possuem 43% da massa de renda, enquanto que os 10% mais pobres têm 8% da massa de renda. O 1% do país concentra 28% da nossa renda. Não é razoável, não tem como dar certo. Por isso que precisamos mudar essa lógica e fazer uma proteção social mais sólida. O impacto dessa extrema pobreza atinge a produtividade da economia do país e, por consequência, reduz a arrecadação, gera desemprego, é um efeito em cadeia, né? Há impacto direto na violência, na educação, todos perdem com a pobreza e com a desigualdade. O país perde e o país não cresce, nenhum país é desenvolvido com uma desigualdade tão grande de renda quanto essa. Quando você fala no 25% mais pobre, a gente está falando do 25% que não tem acesso ao mercado de trabalho e muito menos estabilidade nesse mercado de trabalho. Nós vimos agora essa discussão sobre o auxílio emergencial, né, e muita gente, por exemplo, que seria beneficiário desse tipo de programa, entra e sai do mercado de trabalho formal com muita frequência, né? Então, as pessoas acabam tendo dificuldade de se manter empregadas e acabam caindo na informalidade, onde a rede de proteção social não as alcança. Chegou um momento, mais ou menos uns 4 anos atrás, e que esses alunos começaram a gente começou a perceber nas entrelinhas, né, que muita gente estava empobrecendo. Roupa é uma coisa que a gente percebe muito também. Às vezes a gente percebe um aluno fedendo, entendeu? E eu já cheguei ao ponto de perceber que uma aluna estava muito tímida, muito se afastando. Aí me disseram que ela estava com problemas em casa e quando eu cheguei mais próximo dela, eu senti um odor e tomei liberdade de perguntar o que estava acontecendo. Ela falou que estava sem água e sem luz na casa dela.
os trabalhadores informais precisam ser protegidos. Como uma pandemia como essa deixou muito claro o impacto e que isso pode ter nessa oscilação do emprego, digamos assim, né? Nessa variação, quando tem, quando não tem, a gente precisa criar aí uma segurança, uma proteção social para essas pessoas que vivem. Uma possível ideia seria você desenhar um programa que é ajustado de acordo com o ciclo econômico. Então, quando a situação econômica melhora, você pode reduzir um pouco esse benefício, porque essas pessoas que estão sendo atendidas por esse benefício, elas vão ter mais condições de entrar no mercado formal de trabalho. Então, elas não precisam receber uma renda da mesma magnitude que aquela que elas receberiam quando o ciclo econômico está indo para o outro lado. Então, quando o país está em recessão, essas pessoas, então, receberiam um benefício maior. O conceito da renda básica e da distribuição de renda não é uma caridade que se faz e se compromete a capacidade do Estado para fazer isso. Não. Para o Brasil crescer, ele tem que aumentar a sua capacidade produtiva, tem que melhorar a sua mão de obra, tem que incluir, e tudo isso passa por um processo de transferência de renda. Eu trabalhava com o transporte escolar. Desde 2005, aqui no Sol Nascente, né? Que eu vinha fazendo esse trabalho aqui dentro, junto com a comunidade. 2018, eu tinha, em média, aí, os 2 turnos, era manhã e tarde, eu tinha, em média, aí, uma faixa de 50 a 60 alunos. Já de 2019 para cá, caiu bastante, em torno aí de 60%, e esse ano, 2020, então... Depois da reforma trabalhista de 2017, uma série de modalidades novas de contratação via CLT foi criada, com a promessa de que isso facilitaria a criação de empregos formais, o que não aconteceu, né? E os pobres vão entrar, na verdade, em modalidades desse tipo, de emprego intermitente ou temporário, que, na verdade, dão muito menos direitos, não garantem os patamares mínimos e também não garantem uma formalização em massa. O volume de empregos formais gerados desde então é muito pequeno, né? E, além disso, dentre esse pequeno volume, a fração que corresponde às novas modalidades é muito pequena. A gente tem muito claramente uma barreira na economia brasileira com a desigualdade, né? O fato de muitas pessoas serem excluídas da sociedade em função da sua renda, as exclui também do mercado de trabalho formal, as exclui do mercado consumidor, as exclui de uma série de situações que seria melhor para a sociedade como um todo se essas pessoas pudessem participar. Não tem como a sociedade crescer como um todo se ela aumentar muito a diferença entre seus extremos. O ideal é que você reduza a desigualdade. Então, esta briga e esta preocupação anual por orçamento, ela deveria ser uma garantia fundamental do nosso país, estando na Constituição brasileira. A garantia a um programa de transferência de renda para a erradicação da extrema pobreza e da pobreza no país. Muita gente entra e sai da situação de pobreza. Quando a gente coloca o sarrafo muito embaixo, pode ser que quando a gente tira foto aí de uma pesquisa social, temporariamente a pessoa não está do lado dos pobres, ela pode estar do lado de cima. Se você tira a foto em outro momento, se você faz uma pesquisa social em outro momento, pode ser que ela esteja para baixo. O mais importante é ter um critério que garanta a estabilidade da renda ao longo do tempo para essas famílias. Quando você sustenta a renda de pessoas de renda baixa e que vivem em situação de vulnerabilidade, você naturalmente gera um aumento de consumo, porque essas pessoas não poupam, essas pessoas não têm capacidade de poupança, essas pessoas gastam, essas pessoas consomem. E ao gastar e consumir, elas na verdade estão revertendo esse benefício de volta para a economia de alguma maneira. Tem uma experiência muito interessante em Maricá, no Rio de Janeiro, que a prefeitura tem uma experiência bem exitosa
já distribuiu R$ 83 para 42 mil moradores e pretende atingir até 2024, diminuindo a pobreza toda e dando condições de desenvolvimento para as famílias retomarem o valor para a economia local. Essa ideia que as pessoas têm de que é muito dinheiro, de novo, depende, pode ser muito dinheiro ou não, né? Como eu dei o exemplo antes, se fosse o auxílio emergencial tornado permanente, seria muito dinheiro. Agora, se for uma coisa bem mais modesta e com um desenho muito mais focalizado nesse grupo específico de pessoas que entra e sai todo o tempo do mercado formal de trabalho, não necessariamente. Então, assim, há várias maneiras de você desenhar renda básica e algumas delas não são tão custosas assim. O desconto no imposto de renda por dependente. Os mais ricos têm um desconto no imposto de renda que, na prática, é uma transferência de renda, né? Porque ele deixa de pagar imposto para poder, por conta do filho que tem. Esse valor é maior do que o valor transferido pelo Bolsa Família, né? Então, esse tipo de coisa precisa ser unificada em um programa que é mais bem desenhado e que atende ao objetivo de superação da pobreza ou de segurança de renda, por exemplo, de crianças. Nós jamais vamos conseguir fazer tudo do jeito que a gente quer. A gente tem que buscar convergência. E a política precisa construir muito mais pontes do que muro. Então, o que é que eu coloquei para todo mundo? A nossa luta, você concorda que o Brasil é um país desigual e deve reduzir a desigualdade? Concordo. Você acha razoável 120 milhões de brasileiros recebem um auxílio emergencial, 40 recebem o Bolsa Família. Se o auxílio acabar agora em setembro, 80 milhões, que é 120 menos 40, 80 milhões de brasileiros vão ficar sem nenhuma fonte de renda formal, dá 40% da população. Isso é normal? Não é normal. Então a gente tem que discutir isso.